E a empresa Aras, o produto dela é o potro. Então, se a gente não tem uma égua bem nutrida, você diminui até 5 vezes a chance dele se tornar um atleta. Que não adianta ter um potro nascido e não ser viável. Então, além de ter aquele investimento alto, existe a sua expectativa. Precisa de um potro criado num ambiente limpo, a cura do umbigo. Tem infância, né? Fala, turma! Todos bem? Então, uma das coisas que a gente aborda muito nas nossas consultorias é a busca do equilíbrio, da sustentabilidade do Aras, do equilíbrio financeiro, né, receita e despesa. E para isso, né, tem que ser encarado a criação de cavalo como uma empresa. E a empresa Aras, o produto dela é o potro. Então, a gente tem que focar muito na reprodução, né? Tô nem falando dos acasalamentos, mas fazer o embrião, é lógico que através de um planejamento de acasalamento muito bem feito, mas também não adianta a gente ter um sucesso na reprodução e nascer apotrada e a gente ter perdas significativas. Para isso, nós estamos hoje aqui com a doutora Carol, minha colega, especialista em neonatologia, e vai falar um pouquinho para vocês sobre esses cuidados principais que a gente tem que ter com os potros para a gente minimizar essas perdas. André, então antes mesmo da gente começar a falar dos potros, a gente tem que falar da mãe do potro, da égua gestante, que eu acho que hoje é o grande gargalo na criação de cavalos de modo geral, que eu digo que a conta é menos 11, né, que são os 11 meses de gestação. Então, se a gente não tem uma égua bem nutrida, se a gente não tem uma égua com um bom score corporal, uma égua saudável, tanto na questão de enfermidades, na questão das vacinas, a gente não tem um potro saudável. Um dado muito importante que a gente tem hoje é o seguinte, vamos lá, a fase neonatal é do dia que nasce aos 15 dias de vida. Então, se a gente tem um potro que adoece nesse período, a gente diminui em até 5 vezes a chance dele se tornar um atleta. Na fase pediátrica, que é dos 15 dias aos 6 meses, vamos dizer que esse dado vai para a gente diminuir em 7 vezes a chance dele se tornar um atleta. Então, na hora que eu chego no Aras para poder comprar um potro, eu tenho 3 opções. Ou eu quero um futuro garanhão, ou uma futura doadora, ou um animal de pista. Se eu tenho um potro que ficou doente nesse período da primeira infância, eu já diminuí uma dessas 3 escolhas aí, de qualquer forma, você tem que ter um trato fenomenal. Exatamente. Um garanhão, a gente sabe que tem que ter altura mínima para registro. Então, se eu não tenho um potro que já nasceu de uma égua saudável, é um potro que já provavelmente vai nascer pequeno. Ou que vai ter alguma enfermidade nessa fase da vida. Então, assim, quando a gente fala de criação de potros, como você estava falando, questão de uma empresa. Então, quem mantém o Aras é a venda do potro. Então, quem mantém a receita do Aras é o potro nascido e bem nascido. Porque não adianta eu ter um potro nascido e não ser viável. Uhum. Principalmente na condição de virar um futuro atleta. Então, por exemplo, vou dar o exemplo do Aras Belmonte. Então, se eu chego hoje no Aras Belmonte para comprar o potro, como lá tem o nosso acompanhamento de toda a parte de manejo das éguas gestantes e de manejo e acompanhamento dos potros neonatos, então eu sei que lá eu tenho um potro saudáveis. Então, eu acho que isso implica muito no final. E você consegue agregar um valor melhor na sua venda. Carol, você falou uma coisa importante, porque são coisas assim, preocupações que o criador tem de ter excelência em tudo que faz, porque vira referência. Então, isso que você falou, o Aras Belmonte, os Aras que tem essa preocupação, você fala assim, bicho, eu sei que eu vou comprar um potro saudável, um potro bem desenvolvido, um potro que vai virar um garanhão, uma doadora, enfim, vai ser um atleta. Então, é importante a gente ter essa eficiência em diversos setores do Aras, né? E aí nessa parte da neonatologia. E aí a gente tem que pensar numa coisa. Na hora que você entrou lá no início falando da questão dos cruzamentos, da genética, do valor agregado. Então, eu tenho um embrião de uma doadora X com um garanhão Y, que são garanhões consagrados, já confirmados na reprodução. Então, além de ter aquele investimento alto, existe a sua expectativa. A expectativa daquele nascimento, se vai vir um macho, que vai ser um futuro garanhão, se vai vir uma fêmea, que vai ser uma futura doadora, ou um indivíduo atleta para a pista. Então, na hora que imagine, você tem esse investimento financeiro, você tem essa sua expectativa, e esse animal, essa gestante, é negligenciada,
Não só durante o período dos 11 meses, como no momento do parto, como nos primeiros meses de vida desse potrinho. Isso tudo lá no final prejudica. E aí vai todo aquele seu custo e aquele seu investimento, aquela sua expectativa vai por água abaixo. Então, Carol, nessa primeira fase, né, que você falou de 0 a 15 dias, na neonatologia, quais são os principais cuidados? Primeiro, eu tenho que ter uma égua que tenha uma boa capacidade de produção de leite. Isso. E isso tudo a gente volta na nutrição. Mas, por exemplo, eu preciso de um potro criado num ambiente limpo, monitorado, que... A questão do ambiente limpo, eu acho que ela é muito importante, mas a cura do umbigo, um ambiente limpo voltando no nascimento, uma égua que tem uma boa produção de leite. Eu acho que no início seria isso. A gente faz algumas avaliações no início, mas assim, seriam mais coisas do dia do nascimento. Mas, por exemplo, passou essa fase dos 15 dias, a gente já pode iniciar uma ração Criper nesse potrinho, para já, vamos dizer assim, potencializar essa nutrição dele. O ambiente sempre mantendo limpo, a água já começando a ficar disponível para eles, mantendo também a nutrição da égua, porque até os 3 meses ele vai precisar daquele leite, aquele leite ainda é importante fisiologicamente para ele. Depois disso é mais a questão psicológica, dele aprender a ser cavalo com essa égua, mas eu acho que o foco é isso, é nutrição, um ambiente limpo, para poder ele ter liberdade, ele ter um ambiente para ele, que ele possa desenvolver já, vamos dizer assim, essa musculatura, dele correr. Ele precisa correr, leva sol. Tem infância, né? Tem infância, infância isso. E infância de cavalo. Isso, infância, né? De cavalo. Lembrando, né, essa questão de curar o umbigo, ali o umbigo é a ligação do feto com a mãe e tem artérias e veias importantes ligadas diretamente a órgãos importantes. Então, se você tem uma contaminação na fase inicial ali, você... Ele é a principal porta de entrada de agentes nocivos nas primeiras horas de vida dele. Isso aí é fundamental que seja, né? E voltando na parte ali que você falou, né? O pico de lactação vai até os 3 meses, depois ele já começa até comer alguma coisa. Já começa ali a beliscar. E lembrando, o cavalo, a parte mais importante de crescimento dele, né? Aí até depois de apartado, a gente manter qualidade nutricional, de higiene também, hidratação, né? Porque o cavalo até 1 ano de idade, se tudo correr bem, ele vai crescer aproximadamente 90% que ele vai ter na fase adulta. Então, não facilitar desde o dia 0, né, até 1 ano e pouco, tendo esses cuidados todos. Ele tem aquele boom de crescimento até os 12, 15 meses de idade. Depois disso... Isso aí o crescimento já é menor. Já vai diminuindo essa curva de crescimento. Se faltar a nutrição nesse período, aí você vai comprometer ele pro resto da vida. Todo o futuro dele. Né, principalmente como um esportista, né, mas também como um garanhão, como uma doadora. Exatamente. Carolzinha, obrigado, viu? Eu que agradeço. Parabéns aí pelo trabalho que você tem feito. Obrigada.